Olá, amados pais de Cristo a todos vocês. Pastor Emerson Pereira passando aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, bem rápido, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, que diz: "Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra fala forte aos nossos corações e a gente, com o passar desses dias, a gente tem meditado bastante nessa questão. Ser fiel, né? É uma coisa muito difícil de se achar nesses últimos tempos, é fidelidade a Deus. A gente fica vendo os últimos acontecimentos até no meio cristão, e é algo que nos deixa bastante constrangido, bastante assim, triste, porque falta muita fidelidade com as coisas de Deus. Falta fidelidade, falta crença, falta convicção com as coisas do Senhor, e o mais importante em cima disso, falta reverência com as coisas de Deus. A gente vendo os últimos acontecimentos, a gente percebe os últimos acontecimentos, percebe que existem muitas pessoas que proferem o nome de Deus com muita facilidade, sem temor algum no coração. Pessoas até que têm cometido delitos gravíssimos, né? Pessoas que viviam cantando sobre o nome de Deus ou pregando sobre o nome de Deus, falando sobre o amor de Deus, que quando a gente vai descobrir, a pessoa tinha dupla personalidade, que nada daquilo que a pessoa proferia, a pessoa vivia. Porque quem realmente é transformado por Deus, ele demonstra mudança de vida e tem fidelidade com Deus. E uma coisa que nos deixa bastante estarrecido, que como é que a pessoa tem coragem ainda de usar o nome de Deus para justificar tantas mentiras, tantas aberrações, né? Pessoas que tentam tapar literalmente o sol com a peneira. Eu sempre comento que quando Davi cometeu aquele grande delito com Batseba, né, a esposa de Urias, o seu fiel Urias, seu fiel escudeiro, uma coisa eu achei interessante, que quando o profeta Natan disse para ele aquela parábola, né, que era ele o culpado, era ele que havia cometido aqueles delitos, e na mesma hora o semblante de Davi cai e ele reconhece o seu ato de pecaminosidade, ou seja, ele não tentou depois disso burlar o sistema, porque ele conhecia perfeitamente a voz de Deus. Ele sabia que era Deus que tinha revelado para o profeta, era Deus que estava falando naquele momento, e naquele instante já veio um grande temor no coração de Davi, né? Ou seja, o profeta disse para ele: Davi, você não vai morrer, mas a espada não sairá da sua casa, ou seja, você vai pagar pelos erros que você cometeu, literalmente. Mas Davi reconheceu os seus erros e lamenta, né? Depois por tudo aquilo que ele fez, até pede a Deus que não retire dele o seu espírito. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ou seja, Davi tinha a preocupação de manter a sua integridade, a sua fidelidade com Deus. Quando as pessoas que a gente está vendo aí na mídia, aí, que está nos quatro cantos da terra, né, sendo ventilado essas vergonhas aí que tem acontecido aí, literalmente escandalizando o nome de Deus, é algo que nos deixa estarrecido. Por quê? Errar, muitas pessoas erram, né? Mas continuar afirmando em cima de mentiras que não errou e que não fez, isso é mais grave ainda. E mais grave ainda é usar o nome de Deus, continuar usando o nome de Deus para justificar a mentira, né? Deus é comigo, Deus sabe. E a pessoa está debaixo de muita maldição, muito erro. E continua agravando a situação ainda, querendo justificar a mentira e querendo burlar outra mentira para sair fora daquilo que fez de errado. É muitos casos que a gente viu nesses últimos tempos agora em cima disso, fatos que pessoas tiveram fotos expostas, filmagem comprovando o delito da pessoa e a pessoa ainda continuar querendo justificar a mentira, usando o nome de Deus, né? Dizendo, Deus sabe que eu estou falando a verdade, que não sei o quê. Contra fatos não há argumentos. Isso acontece porque falta fidelidade, sempre faltou fidelidade com essas pessoas junto ao altar de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Isso é inegável. Deus é santo.
E muitas pessoas, quando chegam a cometer inúmeros delitos, ainda usando o nome de Deus, e depois disso ainda quer justificar a mentira, continuando a usar o nome de Deus, isso é subestimar a santidade de Deus. É dizer que Deus é bobo, dizer que Deus não sabe de nada, que Deus não vê, que Deus não ouve, que Deus não contempla. Então, o Espírito Santo me incomodou bastante para que eu deixasse essa palavra aqui. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus. Não adianta querer burlar o sistema e mentir seguidamente, porque a verdade está vindo à tona. E literalmente as máscaras estão caindo. As máscaras estão caindo, porque Deus é Deus que não mente. Deus é Deus que revela o profundo e o oculto e o escondido, como está lá no livro do profeta Daniel. Ele revela. E não adianta as pessoas querer burlar o sistema e continuar insistindo em cima da mentira, dizendo que não fez, que não sabe quem fez, que não é comigo. Deus está te vendo. Cuidado. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor.